Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Paz, Senhor, a todos. Amém. Amém. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Irmãos, antes de... Eu queria pedir para você abrir sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 23. Enquanto você abre, eu quero dar um recado, que eu quero abrir uma nova turma antes de outubro. No dia 29 de outubro, nós vamos ter o nosso segundo encontro de mulheres reconstruídas. Amém? Vai ser às 17 horas, no dia 29 de outubro. É o último sábado do mês de outubro. Amém. Glória a Deus. E antes desse encontro, eu queria convidar você, mulher, para fazer parte de mais uma turma de 8 ministrações do Mulheres Reconstruídas. É totalmente online. Então será na segunda-feira a partir das 8 da noite e aos sábados a partir das 4 da tarde. Amém? Você, mulher, que quer fazer e não está no grupo da igreja, é só me procurar no final do culto que eu passo para você. Pego o seu número e passo para você o link de acesso. Amém? É totalmente gratuito. 2 Samuel 23. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. No verso 11. Não, verso 8 primeiro, desculpa, só o comecinho. Os valentes de Davi. Estes, pois, são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Verso 11. Depois dele, Samá, filho de Arar, os filisteus reuniram-se na cidade de Lei, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas, e as tropas israelitas fugiram dos filisteus. Contudo, Samá ficou no meio daquela plantação e defendeu-a, e massacrou os filisteus, e Yahvé concedeu-lhe uma grande vitória. Amém? Só Glória a glória. Deus. Aleluia. Obrigado, Deus. Nós já oramos, então eu vou direto à palavra do Senhor. Samá, um dos valentes de Davi, né? Aqui, Davi, a palavra do Senhor vai descrever aqui a elite dos guerreiros de Davi, os chamados os valentes de Davi, sabe, aqueles homens bem treinados, que sabiam manejar espadas. Tinham homens aqui, esses 30, eles conseguiam manejar a espada com as 2 mãos. Eram homens preciosos na guerra. E aqui a palavra do Senhor vai falar sobre Samá. Samá, ele está entre os 3 principais dos valentes de Davi. Mas eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, um livro antes, capítulo 22. Eu queria falar quem era Samá antes de encontrar Davi. Quem era ele? Quem era esse homem que antes de ser um guerreiro da tropa de elite de Davi, antes desse homem ser um valente de Davi, quem era ele? O que ele fazia? 1 Samuel 22, 1 e 2 diz assim: Davi fugindo de Saul, que Saul queria matá-lo. Davi, um guerreiro, conquistador, já tinha derrotado o gigante Golias. Davi já tinha vencido várias guerras. As mulheres cantavam quando Davi entrava na cidade. Davi casado com filha do rei. Sabe, Davi, aquele que Samuel tinha ungido para ser o rei de Israel, agora está fugindo. Olha a situação de Davi. Recebeu a unção, virou guerreiro, saiu de trás das ovelhas e virou um guerreiro, condecorado, aclamado.
vai. Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai foram informados disso, desceram ali para se encontrarem com ele. Verso 2. Todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados, todos os descontentes, formaram um bando ao redor e o proclamaram chefe. Havia cerca de 400 homens que acompanhavam Davi. Samá estava aqui. Samá estava na caverna de Adulão. Samá se encontrou com Davi nesse ponto da vida de Davi. E Samá estava também nesse ponto da vida dele. Porque os homens que estavam ali ao redor de Davi eram homens endividados, descontentes, eram homens com dificuldades. Irmãos, eram aqueles que ninguém dava nada. Imagina, Davi estava com o exército do Deus de Israel, que vencia todas as batalhas, e agora Davi está numa caverna com esse exército. E desse exército faz parte Samá. Então, irmãos, parece que nada, tá tudo bem, vai caminhando, e de repente tudo andando para trás. Estava indo tudo bem com Davi. Davi tinha vencido gigante, guerras, casado com a filha do rei, tinha sido ungido pelo profeta, mas agora parece que tudo tinha desabado, tudo tinha acabado. Davi estava fugindo, se refugiando numa caverna, sua família está indo visitá-lo escondido, e agora 400 homens totalmente excluídos da sociedade, totalmente quebrados, fazem parte do exército de Davi. Mas sabe o que aconteceu com Samá? Depois que ele conheceu Davi, Samá foi transformado. Samá foi transformado daquele homem reclamão, daquele homem que estava descontente, endividado, daquele homem caído e destruído. Agora Davi tinha um exército de homens tão valorosos, tão corajosos, que aqueles homens davam a vida deles pela vida de Davi, para proteger Davi. E aqueles homens passariam a integrar o exército de Israel. Só que daqueles homens, de 400 homens, sairia uma elite daqueles homens, e Samá fazia parte daquela elite. Eu quero te falar que não importa como você começou, não importa como começou a sua vida, não importa aquilo que aconteceu na sua vida, as perdas, as desilusões, as quebras, não importa, porque diante do Senhor tudo se faz novo. Aleluia! Samá agora passa a ter habilidades das quais ele nem imaginava que ele poderia ter. E agora Samá vai ser declarado na palavra do Senhor como um valente do exército de Davi. Aleluia. Agora em 1 Crônicas ainda, no capítulo 22, no verso 20, capítulo 12, verso 22. 1 Crônicas, capítulo 12, verso 22. Um pouquinho para frente, capítulo 12, verso 22. Glória a Deus. Todos os dias chegavam soldados para ajudar Davi, até que se formou um grande e ilustre exército, como o exército de Deus. Agora aqueles homens eram como o exército de Deus, como o exército de Israel. O exército de Israel eram homens escolhidos para guerrearem, e eram homens bem treinados, Antes não eram, mas ali já com Saul já eram bem treinados para a guerra. E aqueles que chegaram para Davi não eram. E agora aqui a palavra do Senhor que eles passaram a ser. E todos os dias chegavam pessoas para se alistar nesse exército. E no verso 14 desse mesmo capítulo vai dizer assim: estes nobres guerreiros eram todos da tribo de Gade, chefes de exércitos. Olha só, o menor deles valia por 100 homens e o maior por 1000 soldados. Olha só, o menor
E agora aquele homem vale por 1000 soldados. Pai, aleluia. Ah, você está vendo porque o diabo quer te parar todo o tempo? Vai lá no Salmo 113, verso 7 e 8. Aleluia. Salmo 113. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Não olha para a sua história como começou, não. Porque Deus enxerga o fim dela. Amém. Deus enxerga aquilo que você não enxerga. Já pensou se Samar tivesse desistido? Nem estaríamos falando dele aqui hoje, não é verdade? Nem estaríamos falando. Diz assim a palavra do Senhor Deus. Verso 6. Não, verso 5. Quem é como o eterno nosso Deus, que reina nas mais elevadas alturas, mas se inclina bondosamente para contemplar o que se passa nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, a fim de estabelecê-lo com os príncipes do seu povo. Oferece uma família estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Amém. Esse é Deus. Aleluia. Esse é Deus que nos olha bondosamente. Amém. E ergue-nos, nos levanta. Aqueles que não conseguiam, aqueles que não podiam, aqueles que não tinham forças, aqueles que estavam quebrados. Deus faz dele um grande e poderoso exército. Amém. E olha que aqui, meus irmãos, Jesus não tinha vindo, o sangue dele não tinha salvado, não tinha comprado, o Espírito Santo não estava na vida de ninguém ali. Era a palavra de Deus e o exército de Davi. E foi Davi que treinou aqueles homens. Foi Davi, sabe, Davi o que fez os salmos, que escreveu os salmos? Foi Davi. Eu acho que Davi ficava lá contando os salmos, falando das maravilhas de Deus e fortalecendo o emocional daqueles homens, plantando a semente da palavra de Deus, fortalecendo a fé daqueles homens. E daqueles homens se levantou um grande e poderoso exército. Sabe que nós fazemos parte do exército de Cristo, amém? Nós fazemos parte do exército de Cristo. Nós somos homens e mulheres, soldados e soldadas do Senhor. E como que Ele pode fazer de nós um valente? Em primeiro lugar, para mim fazer parte de um exército, eu tenho que me alistar. Verdade. Amém? Todos os dias chegavam pessoas naquele exército, amém? Se alistavam, se apresentavam naquele exército. Então, nós vivemos, a palavra do Senhor diz que nós vivemos uma guerra espiritual. A minha guerra não é contra pessoas, não é contra o irmão, a ideia do irmão, o que o irmão gosta, o que o irmão não gosta, não é nada disso. A nossa guerra é espiritual. E para mim me alistar, em primeiro lugar, eu tenho que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Aleluia. Aqueles homens estavam ali por Davi. Davi, ele era o sucessor, seria o sucessor de Saul, seria o rei, era alguém muito importante. Mas hoje nós temos alguém de maior importância. Nós temos Jesus Cristo, que é a descendência de Davi, que ocupa o trono eterno de Davi, né? O leão da tribo de Judá. Nós temos um Senhor, e esse Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nos entregar a Ele. Romanos 10 vai dizer, Romanos 10, de 9 a 13, vai dizer assim: com o meu coração eu creio, e com a minha boca eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor. É desse jeito que se alista no exército. E quando você creu com o seu coração, quando você confessou com a sua boca, você já estava se alistando no exército de Cristo. Amém? Você já estava se tornando um soldado do Senhor. Só que aí, irmãos, a nossa guerra não é aquela guerra que aqueles homens viviam. A nossa guerra, como eu falei, é no campo espiritual. Então, a nossa armadura, as nossas armas de guerra, elas também são diferentes. Samar, ele se colocou no meio da plantação, no meio do terreno. Irmãos, não era por
lentilha, não era por terra, mas era que o inimigo estava entrando para saquear o povo de novo. Os filisteus estavam vindo contra o exército do Senhor de novo. E o exército de Israel, a palavra do Senhor diz que fugiam inteiro. E Samar ficou sozinho e falou: daqui não saio. E ele derrotou um por um do exército dos filisteus. Por quê? Porque ele era um valente, ele valia por 1000. E a palavra do Senhor diz que Deus deu a ele vitória. Deus deu para aquele único homem vitória sobre todo um exército. Imagine para você que tem o Espírito Santo dentro de você. Imagine para você que a casa é a morada de Deus. Em segundo lugar, vestir a roupa certa e usar as armas certas para a guerra. Efésios 6, verso 10. Lá em Efésios 6, 10 diz que... Glória a Deus, aleluia. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aleluia. Como que eu guerreio ali? É com a arma certa, é com a roupa certa, é para ir para a guerra do jeito certo. E como que eu vou para a guerra? Revestido da armadura do Senhor e usando as armas espirituais. Que armas são essas? Muitas vezes a arma da tua vitória vai estar no seu silêncio. Ela não vai estar nas suas palavras. Ela não vai estar no seu tentar convencer ninguém de nada. A sua vitória, muitas vezes, ela vai passar pelo seu silêncio. E essa, meus irmãos, é uma arma de guerra que a gente tem que aprender a usar. A gente tem que aprender a usar. Principalmente numa época que todo mundo sabe tudo. Todo mundo é doutor de tudo, todo mundo é entendido de tudo. O silêncio é uma grande arma de guerra. A palavra do Senhor diz que tem hora para tudo. Tem o tempo para tudo. Tem o tempo de falar e o tempo de se calar. E o silêncio é uma arma de guerra. Porque a sua guerra não é contra o ser humano. A sua guerra é no mundo espiritual. Então você não tem que bater boca com o ser humano. Você tem que buscar no Senhor o que Ele deseja de estratégias para você vencer essa guerra. Outra arma de guerra, o louvor. Se você for lá para Apocalipse, quando Jesus se encontra com João, a palavra do Senhor vai dizer que ele adentra os céus e lá há louvor 24 horas. Os anciãos se jogam no altar do Senhor e adoram. A Ele é digno de louvor, de adoração. A palavra do Senhor vai dizer isso: ao que é digno, ao Cordeiro, ao que venceu. Sabe, ele vai adorar ao Senhor. Então o louvor é uma grande arma de guerra. Porque o louvor nós declaramos quem é o Senhor na nossa vida. Amém? Amém. A oração é uma arma de guerra. A oração. Então como que eu devo orar? Irmão, você deve falar com Deus do seu jeito. Às vezes você não sabe, vai sem saber mesmo. É só começar a conversar. Só começar a falar com o Senhor. Só colocar a chance no altar do Senhor. E depois você vai declarando a palavra de Deus, as promessas de Deus. Você vai declarando versículos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você vai abençoando a sua palavra em concordância com a palavra de Deus. Ela tem poder, ela é semente. Ela é semente. O jejum é uma grande arma de guerra. O jejum por quê? Porque eu me abstenho daquilo que vai satisfazer o meu corpo. E eu submeto o meu corpo a ficar em silêncio. E eu vou buscar no Senhor, lendo a palavra, orando,
Eu acho que é Isaías 58 ou 59, que ali vai falar qual que é o verdadeiro jejum que Deus quer. O verdadeiro jejum não é que eu pare de comer só, não é isso. O jejum é eu buscar o Senhor e praticar a palavra do Senhor nesse tempo. Amém? Então o jejum é uma arma de guerra. Em todos os meses nós jejuamos os 7 primeiros dias de cada mês, não é verdade, irmãos? E a igreja tem avançado e crescido no mundo espiritual. Nós temos visto Deus agir, curar enfermidades, demônios sendo famílias sendo estabelecidas. Por quê, irmãos? Por causa do jejum, da oração, porque nós estamos alistados no exército dos céus, não é no da terra. Agora, se você está alistado no exército da terra, você precisa usar as armas da terra para se defender. Não é pecado, não é problema. Mas aqui nós estamos falando de uma guerra espiritual, que é vencida espiritualmente com jejum, com oração, com louvor, com declarando a palavra do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, se você pegar uma planta, dizem que se você conversar com a planta as palavras boas, certa, ela dá certo. O que dirá do ser humano com a palavra de Deus? A mais poderosa semente que você carrega é a palavra de Deus. Ela é uma semente, planta essa semente. Glória a Deus. E é fora de tempo. Amém? Aleluia. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Os valentes de Davi, um valia 100 e o menor valia por 100 e o maior valia por 1000, não era? Eles eram homens preciosos, preciosos mesmos. A vida deles valia muito, mas a sua vida vale mais. Aleluia. Porque a sua vida valeu o sangue de Jesus. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6. É importante que a gente leia a palavra para a gente aprender. Né? Quem nós somos? O que nós somos? 6, 19 e 20. Porque quando você sabe o que você é, quando alguém diz aquilo que você não é, você não se preocupa. Né? Você não se preocupa. Então a pessoa vai te ofender, vai te xingar, e você está lá. Não está falando comigo. Não sou isso que essa pessoa está falando. Agora, quando você não sabe nem quem você é, qualquer coisa que disser para você, você vai desestabilizar, né? Você vai fraquejar. Por quê? Porque tal pessoa disse isso de mim. Porque não sei quem me ofendeu assim. Mas o que importa é isso? Quando você sabe quem você é. Amém? 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim, ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprado por alto preço. Portanto, glorificai a Deus em vosso próprio corpo. A palavra do Senhor diz que você foi comprado por um alto preço. E esse preço foi pago na cruz. Foi o sangue de Jesus. Aleluia. Aqueles homens eram tão preciosos, tão valiosos, imagine você. Irmão, é por isso que o diabo quer te ver prostrado. Porque daí você não ora, não jejua, não vem à igreja, fica de bico. Verdade. Mas quando você entende que a sua luta não é contra pessoas, quando você vai buscar no Senhor a força, você vai se levantar, vai orar, vai jejuar, vai clamar, principados e potestades vão cair, e o reino de Deus vai se estabelecer. Você acha que o diabo quer isso? Ele quer mais o que? Uma mulher que só amaldiçoa, um homem que só amaldiçoa dentro de casa, que só amaldiçoa os filhos, que só amaldiçoa os pais. Ou o que ele quer fazer? Ele quer fazer isso, mas o Senhor, ele quer que a sua boca traga sementes de vida e não de morte. Porque daí, irmãos, as correntes quebram e os demônios saem. Porque não tem como o demônio permanecer diante da presença do Senhor. Não tem como o demônio permanecer. Não tem como ele fazer
sendo manipulados pelo inimigo. Verdade. Porque a nossa luta é contra as regiões celestiais. É lá nas regiões celestiais. É lá nos céus, dos céus, dos céus. É ali que se trava a luta. Foi ali que o anjo, a palavra do Senhor diz que Davi orou. Daniel orou, jejuou, clamou. O anjo foi liberado, mas ali foi retido por causa de uma potestade. Porque era uma guerra travada. Até chegar ali, irmãos, até chegar em Daniel, foram 21 dias de jejum e oração. Aleluia. 21 dias de posicionamento. Nós somos cristãos, nós temos que conhecer a Bíblia, a nossa arma é a Bíblia. Aleluia. Não existe outra, não Glória a temos Deus. a Bíblia, a palavra de Deus é a espada. A espada é uma arma. Aleluia. Amém. Amém. Mas é a arma certa, mas tem gente que a língua é uma espada afiada para destruição. E nós precisamos converter todo o nosso ser ao Senhor. Amém. Aleluia. Nós precisamos realmente saber que nós pertencemos a esse exército de Cristo e andarmos conforme quem somos. Nós somos do Senhor. Você foi Aleluia. comprado pelo Senhor. O Espírito Santo habita na sua vida. Você não é um destruído, um falido, um endividado. Você não é isso, ainda que esteja assim. Aqueles homens entraram naquela caverna daquele jeito. Mas depois que Davi esteve naquela caverna, aquela caverna não passou mais a ser aquele lugar. Ela passou a ser o reduto do exército daquele que seria o novo rei de Israel. Olha só que transformação por causa de um homem, Davi, que creu na palavra do Senhor, que creu na promessa do Senhor, mesmo em dias tão difíceis, em dias em que Davi, ele podia falar assim: e agora? Que me adiantou derrotar gigante? Que me adiantou derrotar exércitos? Eu só arrumei para minha cabeça. Davi só podia pensar: eu estava bem lá como pastor de ovelhas, agora Saul está tentando me matar. Quem disse que eu vou ser rei um dia? Eu não faço nem parte da linha sucessória de Saul para ser rei. Mas eu creio, irmãos, que ali Davi foi buscar o Senhor. Aleluia. Dentro daquela caverna, dentro daquele lugar que ele estava fugindo. E ele creu na palavra do Senhor. E ele fez daqueles homens guerreiros, valentes. E eles nem eram cheios do Espírito Santo como você é. Como você é. Porque Glória a você Deus. é o templo e a morada do Senhor. Aleluia. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. A partir do momento que você entregou a sua vida ao Senhor, o Espírito Santo de Deus passou a habitar em você. Aleluia. Se as pessoas, irmãos, aí fora, que nem Deus tem, usam as palavras para animarem umas às outras, o que dirá você que tem a palavra do Deus Todo-Poderoso? A sua palavra tem poder. Amém. A sua palavra é uma semente poderosa. Glória a Deus. O que o diabo quer fazer é te calar. O que o diabo quer fazer é você pensar que você é um nada. Mas você é comprado pelo sangue de Aleluia. Jesus. Você pertence ao exército de Amém. Deus. Você é um valente, não de Davi. Você é um valente do Senhor. Irmãos, leia o Apocalipse. Conheça o fim da história, aonde você vai estar nessa história. Lá, quando Jesus vier buscar a sua igreja para guerrear com ele e julgar todos. Louvado seja A sua Deus. igreja, os filhos, aqueles comprados pelo sangue do Cordeiro, que têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, eles vão reinar com o Senhor. Amém. Conheça a Bíblia, conheça o fim da história, para que você não seja enganado no meio desse caminho. Verdade. Para que o inimigo não lance sobre a sua cabeça e sobre o seu coração mentiras. Para que a sua promessa não seja realizada. Para que a sua família não seja salva. O Senhor, Ele quer levantar um exército
como Samar se levantou naquele dia. Irmãos, não é sobre lentilha, é sobre terreno, é sobre aquilo que o Senhor te deu. Deus te deu uma família. Você precisa se levantar e defender a sua família. Porque assim, meus irmãos, o diabo não está brincando de ser diabo. Ele não está brincando de matar, roubar e destruir. Ele não está brincando de entrar dentro das casas e enganar até aqueles que são do Senhor e levar para as trevas. Mas parece que nós, cristãos, estamos sim brincando de ser crente. Porque a Bíblia é bem clara que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas a gente fica brigando com pessoas. Verdade. Em vez de buscar no Senhor, em vez de guerrear no mundo espiritual. O diabo não brinca em serviço. E você vai deixar ele entrar dentro da sua casa e roubar a sua família. Não deixa, se levanta hoje. Aleluia! Glória a Deus! Não é sobre mentira, é sobre a sua vida. É sobre aquilo que é importante para você, a sua família. Verdade. A sua salvação, a salvação da sua família. É sobre isso que nós estamos falando. Samar defendeu no campo de lentilha, mas o Senhor te chamou para defender algo. Sim, Deus te chamou para defender. Então levante-se para defender o reino de Deus, defender a palavra de Deus, semear a palavra de Deus, orar, jejuar e clamar e falar: diabo, aqui você não faz parte da minha casa. Irmãos, você pode. E assim, é com oração, é com jejum, não é aquelas coisas, sabe, que a gente vê por aí. Você é isso, você é aquilo, ficar conversando com o diabo agora. Não é isso. É se posicionar como um servo e uma serva de Deus. Foi a palavra do Senhor. Aleluia. Na unção de Deus. E as trevas vão cair em nós. Nós não cantamos aqui hoje em teu nome. O inferno treme, irmãos. E treme, irmãos. Porque, irmãos, pode ser quem for, quando o carro aperta eles, eu já falei isso aqui, eles chamam os crentes para orar. Quando o carro aperta, quando a situação está complicada, eles chamam os crentes. Aqueles que eles dão risada, aqueles que eles fazem chacota no trabalho. Mas é esses que eles chamam para ir lá orar. São esses que eles chamam para ir lá fazer campanha. São esses que eles chamam para ir lá jejuar, para ir lá clamar. Por quê? Porque, irmãos, até eles sabem. Aleluia! Até eles sabem do poder que Deus tem na sua vida, do poder de Deus na sua vida, e você não sabe. Como assim? Glória a Deus. Verdade. Eu falo pro meu filho, ele fala: ah, mamãe falou isso de mim, falou aquilo de mim, falou isso aquilo da escola. É todo dia uma resenha. Aí eu falo, escuto tudinho e falo assim: como é seu nome? Quem é você? E aí ele vai falando: você é isso? Não. Quem é você? Eu sou isso. Eu sou aquilo. Eu falo assim: então, você é isso. Você é isso. Você não é isso. Então, irmãos, eu tenho que saber quem eu sou nessa guerra. Meu Deus. Eu tenho que saber, não tem para onde correr. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Jesus, eu tenho um caminho a seguir. Esse caminho é Jesus. Amém. E esse caminho a ser seguido passa pelo perdão. Porque Jesus falou sobre perdão. Então a minha guerra é espiritual, não é carnal. Como eu venço? Perdoando. Amém. Aquele que me ofendeu. Perdoando aquele que me ofendeu. Amando, abençoando, declarando a palavra do Senhor sobre a vida dele. Mas o que eu quero fazer? Tirar satisfação. Tirar satisfação, a Bíblia fala isso. Irmãos, se nem Jesus foi tirar satisfação. Quando as pessoas queriam matar Jesus, jogar ele não sei da onde, prender Jesus e não era chegada a época, sabe o que Jesus fazia? Saía de perto. Ele não fugia, irmãos. Ele saía porque ele sabia a obra que ele tinha para fazer. Ele não ficava batendo boca com os outros. Ele virava as costas e ia para outro lugar. Ele entrava numa cidade, as pessoas falavam: não quero você aqui, saia. Ele saía. Meu Deus. João e
e Tiago, os irmãos, queriam botar fogo na cidade. Não é verdade? Mas Jesus não. Que isso? Vamos embora para outro lugar. Mas a gente não quer tirar satisfação. Verdade. Porque a gente tem sangue quente. Você tem sangue quente ou você tem o sangue de Jesus? Você tem que escolher, irmão. A vida é feita de escolhas. Você vai ficar com sangue quente ou com sangue de Jesus? É escolha. Você pensa que é fácil você não virar para o lado da carne? Não é, mas ela tem que se calar diante do Senhor. Aleluia. A sua carne tem que se submeter ao Senhor. E quem vai fazer isso? Você. Não é o outro, é você. Sozinho, ali é sozinho, aí é você. Porque é você que vai decidir. Com quem que eu vou andar? Como que eu vou andar? Eu vou andar com Jesus, então eu vou andar no caminho de Jesus. E não no meu jeito, no meu caminho. Porque, irmãos, você acha que Samar ali já não tentou de tudo antes de entrar na caverna? A Bíblia não fala o que levou, o que aconteceu na vida de Samar para ele chegar nesse ponto da vida dele. Mas não tinha dado certo. Seja o que for, não tinha dado certo. Ele estava quebrado. Mas ele encontrou Davi. E nós encontramos Jesus. Amém. Nós encontramos Jesus. Não importa como você começou, não importa o fim da história. Eu quero te convidar a ficar de pé. Porque você não entrou aqui porque você é um coitado, um derrotado, um destruído. Não, você está aqui porque você faz parte do exército de Cristo. Você está aqui, meus irmãos, porque o Senhor é na sua vida. Ele é na sua casa, Ele é na sua família, Ele é no seu trabalho. E não são pessoas, e não são situações, e não são diagnósticos, e não são palavras, e não foi o que te fizeram que vai fazer com que você pare. Mas é o que você vai fazer com que te fizeram. O que você vai fazer? Entregar na mão do Senhor. E viver a vontade de Deus. Glória a Deus. Você é um valente, não de Davi, mas você é um valente do exército de Cristo. Você é um homem e uma mulher valiosa, valioso. Você é um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. É por isso que o inimigo quer te parar a todo tempo. Irmãos, quantos aqui sabem que quando para de buscar o Senhor, que quando para de orar, que quando para de clamar, o inimigo entra para destruir dentro da casa? Quantos aqui sabem disso? Mas quando você se levanta, não é porque é você, mas é na força do Senhor. Aleluia. O inimigo cai e ele foge. A palavra do Senhor vai dizer em Tiago 4,7: resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Amém. Aleluia. Sabe o que nos falta muitas vezes? É o que foi dito, né? Se te mostram fracos no dia da tua batalha, fraco que você é, né? Se você resistir, ele vai fugir. Amém. Porque ele quer gritar, irmãos. Ele quer andar ao redor como um leão, fugindo como um leão. Porque ele quer tragar as vidas. Porque ele quer amedrontar, ele quer assustar as pessoas. Mas se você resistir ao diabo, ele vai fugir da sua mente. Glória a Deus. Não é você correr atrás de demônio, não. É ele que vai fugir na hora que você chegar. Pronto, e acabou. Porque o reino de Deus é estabelecido na terra. Quando você chega, o reino dos céus precisa ser estabelecido. Tem que haver uma diferença entre a luz e as trevas. Agora, se você chega e é o reino das trevas que chega, irmãos, é só confusão, é só briga, é só gritaria. O que está acontecendo? Eu estou submetendo a minha carne à vontade do Senhor de me calar e buscar o Senhor, as armas certas para essa guerra? Você escolhe, irmãos, qual a arma que você vai usar. É você que escolhe. É você que escolhe se você vai xingar ou se você vai abençoar. É você que escolhe se você vai falar uma palavra torpe ou se você vai louvar e adorar o Senhor. Ninguém pode vir sobre você e falar não faça isso ou não faça aquilo.
Irmãos, eu quero falar outra coisa. Você escolhe segundo as opções que você conhece. Você sabia que toda nossa escolha é baseada no nosso conhecimento? Quando eu estou com fome, quando você está com fome, você quer comer as comidas que você conhece. Você pensa nas comidas que você conhece. Você faz uma escolha baseada no seu conhecimento. Quando eu estou com fome, eu não falo que quero comer uma comida que pode ser maravilhosa, mas que é o prato lá da Ucrânia. Não sei qual que é o prato da Ucrânia. Eu não sei o que eles comem. Eu não sei o que é delicioso lá, o que não é. Eu sei aqui. O meu conhecimento. Então, o seu conhecimento vai definir o seu caminho, as suas escolhas. Então, se eu não conheço Deus, se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não conheço a Bíblia, quem vai definir a sua escolha? A novela. Quem vai definir a sua escolha? O outro que faz a cabeça, né? Tem gente que fala que a Maria vai com as outras. Quem vai definir a sua escolha? O seu conhecimento. Então busque conhecer ao Senhor, para que você saiba o que Ele deseja nessa situação, o que Ele tem para você nesse caminho. Amém? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu creio que aqui todos já estão alistados no exército de Cristo branco. Tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus e quer entregar hoje? Se tem alguém aqui, faz assim com a mão. Não, né? Outra coisa que eu esqueci, meus irmãos, esqueci de escrever. Eu preciso me alistar no exército. Porque Samar, ele valia por 1000. Né? Aquele homem valia por 1000. Os soldados, ele foi junto com os soldados é que fugiram e ele ficou. Mas eu não posso vencer uma guerra sem estar no exército. Ou seja, sem estar alistado no exército com pessoas que guerreiam junto comigo, na mesma direção, que vê o reino das trevas caindo e o reino dos céus sendo estabelecido. Então eu preciso estar firmado no Senhor e eu preciso estar congregando, porque muitas pessoas falam assim: não, mas eu nem preciso congregar, eu cultuo a Deus lá na minha casa, porque onde eu estou, Deus está. Ainda usam a Bíblia, eis que estou convosco todos os dias. Verdade? Deus está com você, mas você está com Deus lá na sua casa, sem congregar, sem orar, sem participar de culto? Não está, irmão, porque lá em casa fica assistindo, fica fazendo tudo, menos congregando. Não é verdade? Então eu preciso estar congregando para mim não me guerrear sozinho no meio dessa guerra. Porque, como eu disse, o inimigo não está brincando. Irmãos, eu não sou de ficar falando assim por causa de medo, com medo nos outros, não, irmãos. Leia a Bíblia e conheça o fim da história. Leia Apocalipse, só tem 22 capítulos, não é muito longo. Pegue uma versão simples e fácil da Bíblia, para você entender melhor. Mas leia a Bíblia. E aí, irmãos, o reino das trevas está todo trabalhando porque ele sabe que Cristo está voltando. Tem pessoas que estudam isso e que eles falam que o ano que vem, em outubro, olha, daqui um ano e pouquinho, em outubro do ano que vem, abre-se um portal dos infernos e desce mais demônios sobre a terra. Você já pensou, irmãos? Se está na situação do jeito que está, com esses demônios de grande autoridade, espaços e potestades presos, o que dirá com eles soltos? E aí os crentes brincam de ser crente. O crente brinca de ser crente e não busca a Deus, e não ora a Deus, e não clama ao Senhor, e fica brigando. Então, eu estou falando de vocês assim, irmãos, falando no geral, viu? Eu sei de ninguém que está brigando, não. Eu estou falando no geral, os crentes brincam de ser crentes. Então eu preciso buscar no Senhor, mas não é por medo, porque demônio vai ser solto. Não, porque quando eu conheço a palavra do Senhor, eu sei que o Senhor venceu. Eu sei que o Senhor tem a chave no reino do céu e do inferno. Então eu preciso buscar o Senhor, porque eu sou do Senhor e Ele é meu. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Eu quero orar com você, irmãos. E você pensa assim, mas
te fortalecer. Salmos 18, Davi fala que foi Deus que adestrou as mãos dele para a batalha. Ele era um pastor de ovelha e Deus fez ele um guerreiro. Então o Senhor vai adestrar suas mãos, o Senhor vai adestrar sua mente, o Senhor vai adestrar sua língua. O Senhor vai te ensinar. Eu não sou um bichinho para ser adestrado. Irmãos, eu não estou falando que vocês são bichinhos, vocês entenderam, né? Que é o Senhor que vai te treinar. Amém? O Senhor vai te treinar para a batalha. O Senhor vai te treinar para essa guerra em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar em nome do Senhor. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai. Meu Deus, eu quero orar. Somos nós, Senhor. Somos nós o seu exército. Somos nós que fomos comprados pelo teu sangue. Somos nós, Senhor, que o Senhor chamou, separou e escolheu. Então, Senhor, eu quero clamar ao Senhor, aquele que está caído, Senhor, cansado no meio dessa guerra, aquele Senhor que tem passado por tantas lutas e por tantas aflições, que ele não sabe mais quem ele é, quem ela é, Senhor, no meio de tantas dores. Senhor, eu quero clamar ao Senhor, levanta o caído, fortalece, Senhor, aquele que está fraco, levanta no nome do Senhor Jesus, na força do Espírito Santo. Oh, Senhor, em nome de Jesus, em cada ser, Senhor, muda a situação aqui dentro, em cada mente, Senhor, muda cada situação, Senhor, em cada casas, nas famílias, levanta o teu exército, Senhor, tirou ele cheio do Espírito Santo, estabelecer o reino dos céus, Senhor, abre os céus sobre nós, abre os céus sobre nós, Senhor, derrama águas espirituais, derrama, Senhor, sobre a sua igreja, águas de guerra, Senhor, águas de guerra espiritual, fortalece o Senhor, reveste, Senhor, da armadura de Deus, Senhor, traz sempre paz em teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, vai arrancando toda mentira, vai arrancando, Senhor, toda tristeza, vai arrancando, Senhor, anos de mentira do diabo sobre as mentes, vai estabelecendo o teu reino, Senhor, sobre os corações, vai governando, Senhor, dentro das casas, dentro das famílias, Senhor, levanta o seu exército para essa guerra, Senhor, homens e mulheres, Senhor, em todo o planeta, aquele que clama pelo nome do Senhor seja salvo, aquele que clama pelo nome do Senhor seja curado, seja liberto, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós clamamos o teu reino seja estabelecido neste lugar, na nossa casa, vida e família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Irmãos, o Senhor abre os céus, derrama sobre nós armas de guerra espiritual, e Ele vai te ensinar a usar essas armas, a Bíblia, o amor, a oração. Em nome de Jesus, o silêncio em tantos os momentos, o Senhor vai te ensinar a usar o silêncio, mas você vai ter o reino de Deus sendo estabelecido, o perdão, o amor, a libertação do Senhor em nome de Jesus, os céus sendo estabelecidos, vai estabelecer paz nesse lugar, porque é possível ter paz em meio à guerra, porque Jesus falou que nós teríamos paz. Ele é o princípio da paz, então é possível você ter paz em meio a essa guerra, a paz que excede todo entendimento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir.